Vamos continuar a praticar programação na linguagem de programação C, abordando as cadeias de caracteres. Vejam aqui na função main que uma cadeia de caracteres na linguagem de programação C é declarada como um vetor de caracteres. Essa diretiva no comando de entrada de dados permite que na entrada de dados sejam fornecidos espaços em brancos e que a entrada de dados só é confirmada a partir do momento que o usuário pressionar a tecla Enter. Vejam aqui, Juca Bala. Vejo que existe um espaço em branco na string e que a partir do momento que eu pressionar Enter, a entrada de dados vai ser efetivada. O conteúdo da entrada de dados será armazenado no endereço da variável S, que é uma cadeia de caracteres. Nesse momento, o código está ativando a função figura, enviando para lá a string de entrada de dados. Então, o parâmetro S está indicando que irá receber um vetor de caracteres, ou seja, uma cadeia de caracteres. A variável N corresponde ao tamanho da cadeia de caracteres. O tamanho é definido como resposta à ativação da função strlen. Essa função ela está implementada dentro do arquivo de cabeçalho string.h, por isso a necessidade de incluí-lo aqui. E a partir daí, através de duas estruturas de repetição do tipo for, é montada uma matriz em que cada linha da matriz nós temos todos os caracteres da string. Então veja, a primeira estrutura de repetição for é controlada pela variável i. Então a variável i controla o número de linhas da matriz, enquanto que a segunda estrutura de repetição for, controlada pela variável j, ela controla todas as colunas de cada uma das linhas. Vejam que a matriz com os caracteres da string está envolta em uma moldura. Esse comando, antes da execução ou da formação de cada linha, ela vai formar a lateral esquerda da moldura, por isso implementada antes da segunda estrutura de repetição do tipo for. Já esse comando de saída vai montar a moldura, a lateral direita da moldura, por isso implementada logo depois da estrutura de repetição for controlado pela variável j. A função linha, então, ela monta a linha da moldura tanto superior quanto inferior. Então veja que ela é ativada, a função linha é ativada antes das estruturas de repetição e depois das estruturas de repetição. A linha ela é montada de acordo com o tamanho da string. Vejam que ao ativar a função linha, eu envio para lá o tamanho da string, que é representada pela variável n. E aqui, inicialmente, faz-se sempre o canto esquerdo da linha com o operador de adição, né, o símbolo de mais. Já essa ação de saída monta sempre o canto direito da linha. E esse for, então, é repetido em função do tamanho da string para montar toda a parte dos tracejados. E vejo que são dois tracejados, uma vez que cada caractere mostrado na linha é sempre mostrado juntamente com um espaço em branco, como a gente pode observar aqui, ó. Um caractere da string e um espaço. A denotação de um caractere é sempre feito dessa forma, nome da variável string, entre colchetes, o índice. Dessa forma, indicamos aqui o jésimo caractere da string s. Então, vamos agora transformar essa matriz que é quadrada, de n linhas e n colunas, numa matriz triangular inferior. Para tanto, basta limitar a execução do segundo for dessa forma. Vamos executar e observar o efeito alcançado.
Veja, Juca Bala está lá. Então, a cada execução, vejo que a segunda estrutura de repetição for, que é controlada pelo J, estará limitado a essa expressão, I mais 1. Ou seja, no primeiro passo, vejo que será mostrado um caractere da string. No segundo passo, essa estrutura de repetição vai executar 2 vezes, mostrando os 2 primeiros caracteres da string. Na terceira passo, os 3 caracteres da string e assim por diante, formando, portanto, uma matriz triangular inferior. Evidentemente que a lateral direita da moldura não ficou ajustada, uma vez que cada linha agora está limitada ao número de execuções definidos pelo valor da variável i. Então vamos aqui, junto dessa estrutura de repetição, implementar outra estrutura de repetição que complemente cada linha com espaços em brancos para que a linha esteja completamente definida. Ou seja, que a linha tenha n colunas. Então vejam que a variável de controle J na segunda estrutura de repetição for vai ser executada a partir de i mais 1 até n. Dessa forma vai completar n passos. Voltando a ser uma matriz quadrada de n linhas com n colunas, então essas duas estruturas for somadas juntas irão executar n passos. E aqui a gente vai imprimir os espaços em branco, que são sempre 2. Um correspondendo ao caractere e outro ao próprio espaço. Vejo que agora eu já consigo completar o Juca Bala. Vejo que eu tenho novamente restabelecido uma matriz quadrada de n linhas por n colunas. Então, essas duas estruturas de repetição for somadas geram n execuções. Então, a primeira será feito i mais 1 execuções. O segundo for a partir daí até n, completando assim as n colunas da matriz. Obrigado.